Já alguma vez sentiu que estava a viver o pior dia da sua vida? Aquele tipo de dia em que tudo dá errado, em que a traição e a injustiça parecem ser as únicas coisas no seu caminho? Se sim, saiba que não está sozinho. A história que vou contar hoje é sobre um jovem chamado José, cuja vida foi virada de cabeça para baixo de uma forma que mal podemos imaginar. Mas o que parecia ser o seu pior dia, o fim de tudo, foi na verdade o começo da sua maior bênção. Esta é uma história de esperança, resiliência e da incrível forma como a fé pode transformar o desastre em destino. Imagine ser o filho favorito do seu pai. José era esse filho. Seu pai, Jacó, amava-o mais do que a todos os outros filhos e até lhe deu um presente especial. Uma túnica magnífica, colorida e luxuosa. Para um Rubem, isso era como receber o presente dos sonhos. Mas para os seus 10 irmãos mais velhos, essa túnica era um símbolo de favoritismo. Um lembrete constante de que eles não eram tão amados. O ciúme começou a crescer nos seus corações como uma erva daninha venenosa. Para piorar a situação, José começou a ter sonhos. Não eram sonhos comuns, eram sonhos proféticos. Num sonho, ele viu os feixes de trigo dos seus irmãos a curvarem-se perante o seu feixe. Noutro, viu o sol, a lua e 11 estrelas a querverem-se perante ele. Ingênua e talvez um pouco orgulhosamente, José contou estes sonhos à sua família. Para os seus irmãos, isto foi a gota de água. Não só ele era o favorito, como agora sonhava em governar sobre eles. A inveja transforma-os em ódio profundo. Eles não conseguiam mais nem falar com José de forma pacífica. Um dia, Jacó pediu a José que fosse ver como estavam seus irmãos, que pastoreavam as ovelhas a uma grande distância. José, obediente, partiu. Mal sabia ele que estava a caminhar diretamente para uma armadilha. Quando os irmãos o viram a aproximar-se de longe, com a sua túnica colorida a destacar-se na paisagem, a semente do ódio finalmente floresceu num plano terrível. Lá vem o sonhador, disseram eles com desprezo. Vamos matá-lo e ver o que acontece com os seus sonhos. O irmão mais velho, Rubem, sentiu um pingo de consciência e sugeriu que, em vez de o matarem, o atirassem para uma cisterna vazia no deserto. O seu plano secreto era voltar mais tarde e resgatá-lo. Os outros concordaram. Assim que José chegou, eles agarraram-no, arrancaram-lhe a sua preciosa túnica e atiraram-no para o poço escuro e frio. Imagine o terror e a confusão de José. Os seus próprios irmãos, a sua família, traindo-o da forma mais cruel. Este era, sem dúvida, o pior dia da sua vida. Enquanto José estava no fundo da cisterna, provavelmente a chorar e a implorar, os seus irmãos sentaram-se para comer indiferentes ao seu sofrimento. Foi então que outro irmão, Judá, teve uma ideia melhor. Que proveito teremos se matarmos o nosso irmão? Perguntou ele. Vamos vendê-lo como escravo a estes mercadores que estão a passar. E assim fizeram. Por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, José foi vendido a uma caravana que se dirigia ao Egito para encobrir o crime. Eles mergulharam a túnica de José em sangue de cabra e levaram-na ao pai, dizendo que um animal selvagem o tinha matado. Jacó, de coração partido, chorou por seu filho amado durante anos, acreditando que ele estava morto. Agora, vamos parar por um momento e colocar-nos no lugar de José. Traído, vendido, sozinho, numa terra estrangeira, sem família, sem status, sem futuro. Tudo o que ele conhecia foi-lhe tirado num único dia. Seria muito fácil para ele encher-se de amargura, de raiva, de desespero. Ele poderia ter amaldiçoado os seus irmãos, amaldiçoado a sua sorte e, quem sabe, até mesmo amaldiçoado a Deus por ter permitido que tudo aquilo acontecesse. Mas a Bíblia diz-nos algo extraordinário sobre José. Mesmo no meio da sua dor, ele nunca perdeu a sua fé. Chegado ao Egito, José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. E aqui vemos a primeira reviravolta. Em vez de se lamentar, José trabalhou arduamente. Ele foi honesto, diligente e competente. A sua integridade era tão evidente que o texto bíblico diz que o Senhor estava com José e ele tornou-se um homem próspero.
Potifar viu isso e confiou-lhe tudo o que tinha. José passou de escravo a administrador de toda a casa de um dos homens mais poderosos do Egito. Parecia que as coisas estavam finalmente a melhorar, mas a provação de José ainda não tinha acabado. A esposa de Potifar começou a reparar no jovem hebreu, que era bonito e atraente. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José recusava firmemente. "O meu senhor confia em mim com tudo o que tem nesta casa", disse ele. "Como poderia eu cometer esta grande maldade e pecar contra Deus?" A sua lealdade a Potifar, e mais importante, a Deus, era inabalável. Um dia, ela a agarrou pela roupa, mas José fugiu, deixando o manto para trás, humilhada e furiosa pela rejeição. Ela usou o manto como prova e acusou falsamente José de tentar atacá-la. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão. De volta à estaca zero. Pior ainda, ele estava agora na prisão do rei, um lugar para os piores criminosos. Mais uma vez o desespero poderia tê-lo consumido. Ele foi fiel, fez a coisa certa, e a sua recompensa foi a prisão por um crime que não cometeu. Injustiça em cima de injustiça, mas novamente a história repete-se. O Senhor estava com José. Mesmo na prisão, a sua integridade e capacidade de liderança brilharam. O carcereiro logo viu o caráter de José e colocou-o no comando de todos os outros prisioneiros. José estava, essencialmente, a administrar a prisão, onde ele próprio era um prisioneiro. O tempo passou. 2 novos prisioneiros chegaram: o copeiro e o padeiro do faraó, que tinham ofendido o rei. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. Na manhã seguinte, José viu que estavam tristes e perguntou por quê. Eles contaram-lhe os sonhos, e José, com a sabedoria que Deus lhe deu, interpretou-os. Ao copeiro, ele disse: "Dentro de 3 dias, serás restaurado à tua posição." Ao padeiro, a notícia não foi tão boa. "Dentro de 3 dias, serás executado." E José fez um pedido simples ao copeiro: "Quando estiveres bem, por favor, lembra-te de mim e fala de mim ao faraó, para me tirares deste lugar." Tudo aconteceu exatamente como José tinha previsto. O padeiro foi executado e o copeiro foi restaurado ao seu posto. Mas infelizmente, na sua alegria e alívio, o copeiro esqueceu-se completamente de José. E assim, José ficou na prisão por mais 2 longos anos. 2 anos de espera, de esperança adiada. Quantos de nós teríamos desistido aqui? Quantos teriam dito: "Chega, fiz tudo certo e só me acontecem coisas más. Deus esqueceu-se de mim." Mas José esperou. Ele manteve a sua fé, mesmo no silêncio. E então, o momento da viragem chegou. O próprio faraó teve 2 sonhos estranhos, que ninguém no seu reino conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas a serem devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas de grão cheias a serem devoradas por 7 espigas mirradas. Ele estava profundamente perturbado. Foi nesse momento que o copeiro se lembrou. "Lembro-me hoje das minhas faltas", disse ele ao faraó, e contou-lhe sobre o jovem hebreu na prisão que podia interpretar sonhos. José foi imediatamente chamado da masmorra. Ele barbeou-se, trocou de roupa e apresentou-se perante o homem mais poderoso do mundo. O faraó disse: "Ouvi dizer que podes interpretar sonhos." A resposta de José é um dos momentos mais humildes e poderosos da sua história. Ele não disse: "Sim, eu sou o melhor." Ele disse: "Isso não está em mim." Deus dará ao faraó uma resposta de paz. Mesmo perante a realeza, José deu todo o crédito a Deus. Ele ouviu os sonhos e, com a sabedoria divina, interpretou-os. As 7 vacas e espigas gordas representavam 7 anos de grande abundância em todo o Egito. As 7 vacas e espigas magras representavam 7 anos de fome severa, que viriam a seguir, uma fome tão terrível que a abundância seria esquecida. Mas José não parou por aí. Ele ofereceu um plano: que o faraó procure um homem discernente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito, que ele estabeleça oficiais sobre a terra para recolher 1/5 da colheita durante os 7 anos de abundância e armazene o grão. O faraó e os seus oficiais
Ficaram maravilhados com a sabedoria de José. Podemos encontrar alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus, disse o faraó. E numa das promoções mais rápidas da história, o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isto, não há ninguém tão discernente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo se submeterá às tuas ordens. Somente no trono serei eu maior do que tu. Num único dia, José passou de prisioneiro a primeiro-ministro do Egito. O faraó deu-lhe o seu anel de sinete, vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro no seu pescoço e deu-lhe uma esposa. O rapaz que foi atirado para um poço estava agora no segundo posto mais alto da nação, mais poderosa da época. Ele tinha 30 anos. 13 anos tinham passado desde aquele dia terrível em que os seus irmãos o venderam. 13 anos de escravidão, falsas acusações e prisão. Durante os 7 anos de abundância, José viajou por todo o Egito, supervisionando a recolha e o armazenamento de enormes quantidades de grão. Ele era um administrador brilhante. Então, como previsto, a fome chegou. E não foi apenas no Egito, mas em todas as terras vizinhas. Mas graças ao plano de José, o Egito tinha comida. Pessoas de todo o mundo vieram ao Egito para comprar grão. E quem é que apareceu um dia, curvando-se perante o poderoso governador do Egito? Desesperados por comida, os seus 10 irmãos. Eles não o reconheceram como poderiam. O irmão adolescente que eles venderam era agora um homem poderoso, vestido como um egípcio. Mas José reconheceu-os imediatamente. Este era o momento. O sonho que ele teve tantos anos antes estava a tornar-se realidade. Os feixes dos seus irmãos estavam, de facto, a curvar-se perante o seu. José poderia ter se vingado. Ele tinha o poder de os prender, de os deixar morrer de fome, de lhes fazer exatamente o que eles lhe fizeram. E por um tempo, ele testou-os. Ele falou-lhes duramente, acusou-os de serem espiões, prendeu um deles e exigiu que trouxessem o seu irmão mais novo, Benjamim, para provar a sua história. Ele queria ver se eles tinham mudado, se ainda eram os mesmos homens cruéis e egoístas. Através destes testes, José viu o remorso deles. Ele ouviu-os a dizer uns aos outros: certamente estamos a ser punidos por causa do nosso irmão. Vimos a sua angústia quando ele nos implorou, mas não o ouvimos. Ele viu Judá, o mesmo que sugeriu vendê-lo, a oferecer-se como escravo no lugar de Benjamim para poupar o seu pai de mais dor. Ele viu que os seus corações tinham mudado. Finalmente, José não conseguiu mais conter-se. Ele mandou todos saírem da sala, exceto os seus irmãos, e começou a chorar em voz alta. E então, ele disse as palavras que eles nunca esperariam ouvir: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram aterrorizados. O irmão que eles traíram estava ali, vivo e com poder sobre as suas vidas. Mas o que José disse a seguir é o clímax de toda a história. A lição que ecoa através dos séculos. Ele disse: não se aflijam nem se irem contra vós mesmos por me terem vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Portanto, não foram vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Pense nisto. José olhou para o pior dia da sua vida, para a traição mais profunda, e viu a mão de Deus a trabalhar. Ele viu que o mal que os seus